O que aconteceu na Rua Azusa no início do século XX é um dos episódios mais fascinantes da história do cristianismo moderno. Um movimento religioso que começou de forma modesta, em uma pequena casa de reuniões em Los Angeles, acabou se transformando em um dos maiores avivamentos espirituais do mundo contemporâneo, impactando milhões de pessoas ao redor do planeta. Neste vídeo, vamos explorar a história do avivamento da Rua Azusa, suas origens, seus principais personagens, os acontecimentos que marcaram esse período e as suas consequências ao longo do tempo. Se você gosta de conteúdos como este, já deixe o seu like, se inscreva no canal Além do Tempo e compartilhe este vídeo com quem também se interessa por história. Para entender o que foi o avivamento da Rua Azusa, é preciso voltar um pouco no tempo, até o final do século XIX. Naquela época, muitos cristãos nos Estados Unidos estavam insatisfeitos com o que consideravam uma fé superficial e sem poder espiritual. Havia uma sede por experiências mais profundas, por manifestações espirituais e por uma vivência mais intensa da fé. Alguns movimentos, como o chamado Movimento de Santidade, já vinham buscando uma renovação espiritual dentro do protestantismo, pregando uma vida mais dedicada, separada do mundo e cheia da presença divina. Nesse contexto, surge um homem chamado William Joseph Seymour. Ele foi o líder central do avivamento. Nascido em 1870, no estado da Louisiana, Seymour era filho de ex-escravizados e cresceu em meio a grandes dificuldades sociais e econômicas. Sua infância foi marcada por muita pobreza e discriminação racial, o que tornava a sua trajetória ainda mais impressionante. Ele acabou se mudando para o norte dos Estados Unidos, onde começou a se envolver com igrejas do movimento de santidade. Foi em Houston, no Texas, que Seymour teve contato com os ensinamentos de Charles Parham, um pastor branco que pregava sobre a necessidade de uma nova experiência espiritual, que ele chamava de batismo com o Espírito Santo, geralmente acompanhada por manifestações como falar em línguas. Seymour ficou profundamente tocado por essas ideias e decidiu dedicar sua vida à busca por esse tipo de avivamento. Mas, devido à segregação racial que ainda dominava os Estados Unidos naquela época, ele não podia assistir às aulas de Parham como os alunos brancos. Ele se sentava do lado de fora da sala, ouvindo do corredor. Ainda assim, aprendeu tudo o que podia e carregou consigo aquelas ideias por onde passou. Em 1906, Seymour recebeu um convite para pregar em uma pequena igreja em Los Angeles, na Califórnia. Ele foi com a esperança de plantar as sementes de um novo mover espiritual. Mas logo nos primeiros dias, sua pregação sobre o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas foi rejeitada por alguns líderes locais. Trancaram a porta da igreja e ele ficou sem lugar para pregar. Mesmo assim, algumas pessoas simpatizaram com sua mensagem e começaram a se reunir em uma casa na rua Bonnie Brae, número 2514. Foi ali que tudo começou a mudar. As reuniões começaram pequenas, com momentos de oração intensos e estudos da Bíblia. Mas logo as manifestações espirituais começaram a acontecer. As pessoas começaram a relatar experiências profundas com Deus, incluindo falar em línguas desconhecidas, curas, visões e momentos de êxtase espiritual. As notícias sobre essas reuniões se espalharam rapidamente pela cidade. Em poucas semanas, o número de pessoas era tão grande que o piso da casa cedeu parcialmente. Era preciso encontrar um novo local. Foi então que o grupo se mudou para um prédio abandonado no número 2012 da Rua Azusa. Era um antigo templo metodista afro-americano que havia sido transformado em estábulo e depois em depósito. O lugar era simples, com chão de terra batida, bancos improvisados e iluminação precária. Ainda assim, foi ali que se deu o grande avivamento. A partir de abril de 1906, começaram a acontecer cultos quase diários, muitas vezes 3 vezes por dia, com orações, cânticos e pregações. O que mais impressionava era a diversidade das pessoas que frequentavam aquele lugar. Homens e mulheres, brancos e negros, jovens e idosos, pobres e ricos, todos juntos em busca de uma experiência espiritual profunda.
Era algo revolucionário para a época, especialmente em um país marcado por fortes divisões raciais e sociais. William Seymour liderava os cultos com humildade. Costumava orar por horas, muitas vezes com a cabeça coberta por uma caixa, como forma de buscar intimidade com Deus sem se exibir. Sua pregação era simples, mas poderosa. Não se tratava de um espetáculo. Pelo contrário, era algo espontâneo, sem programação rígida, com espaço para testemunhos, orações em grupo, curas e manifestações espirituais. Muitos relataram curas físicas, libertações emocionais e experiências sobrenaturais. Logo, pessoas de outras cidades começaram a visitar a Rua Azusa. Alguns vieram apenas por curiosidade, mas muitos foram impactados e voltaram para suas comunidades levando consigo aquele fervor espiritual. Missionários e pastores que passaram por ali ajudaram a espalhar o movimento pelo mundo. Em poucos anos, o que começou como uma pequena reunião em Los Angeles havia dado origem a um movimento global, que viria a ser conhecido como pentecostalismo. É importante destacar que o avivamento da Rua Azusa não foi o primeiro evento na história do cristianismo em que houve manifestações espirituais desse tipo. Houve outros movimentos antes, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Mas o que tornou a Rua Azusa especial foi a intensidade do movimento, a diversidade de pessoas envolvidas, a duração dos cultos e a influência global que se seguiu. No entanto, nem tudo foi paz e harmonia. Com o crescimento do movimento, surgiram divisões internas. Alguns líderes discordaram da forma como os cultos eram conduzidos, outros passaram a criticar Seymour, dizendo que ele havia se afastado dos ensinos originais. Charles Spurgeon, que inicialmente havia sido uma referência para Seymour, acabou se distanciando do movimento, criticando a presença de brancos e negros adorando juntos e as manifestações consideradas por ele como excessivas. Isso mostra que mesmo dentro de um avivamento, tensões e conflitos podem surgir, especialmente quando valores sociais e religiosos entram em choque. Ao longo dos anos seguintes, o movimento pentecostal foi se organizando e dando origem a diversas denominações, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. O Brasil, por exemplo, foi um dos países fortemente influenciados pelo movimento, com a chegada de missionários pentecostais ainda nas primeiras décadas do século XX. Igrejas como a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil surgiram diretamente do impacto desse avivamento. Hoje, estima-se que existam centenas de milhões de cristãos pentecostais ao redor do mundo. Isso faz do pentecostalismo uma das correntes religiosas que mais cresceram no século XX. E tudo isso teve um marco importante na Rua Azusa, naquele prédio simples, liderado por um homem negro, pobre com pouca formação formal, mas cheio de fé, coragem e disposição para buscar algo maior. É interessante notar como esse movimento também influenciou outras tradições cristãs. Mesmo igrejas que não se consideram pentecostais passaram a valorizar mais a oração, a busca por uma experiência espiritual intensa e o envolvimento pessoal dos fiéis. O impacto cultural também foi significativo. O avivamento contribuiu para abrir espaço para a liderança de mulheres e pessoas negras em funções que antes eram negadas a elas. Trouxe um novo estilo de adoração, com música vibrante, espontaneidade e liberdade de expressão. Mas também é importante manter uma análise equilibrada dos acontecimentos. O avivamento foi marcado por momentos intensos, mas também por exageros e comportamentos que geraram críticas, inclusive de outros grupos religiosos. Algumas pessoas se aproveitavam da emoção coletiva para se promover. Outras criavam doutrinas que não estavam de acordo com os ensinamentos bíblicos. Isso gerou a necessidade de maior discernimento e maturidade espiritual ao longo do tempo. Apesar das dificuldades, o legado da Rua Azusa permanece vivo. O movimento que ali começou continua influenciando milhões de pessoas. Seja por meio das igrejas pentecostais, seja por meio da espiritualidade renovada em outras comunidades cristãs, o desejo de viver uma fé mais profunda, intensa e pessoal ainda ecoa das paredes daquele antigo prédio em Los Angeles.
O que a história do avivamento da Rua Azusa nos ensina é que momentos extraordinários podem surgir dos lugares mais simples. Que pessoas comuns, movidas pela fé e pela busca sincera por Deus, podem transformar o mundo à sua volta. E que, mesmo em meio a divisões sociais, é possível encontrar unidade espiritual. A experiência vivida ali foi, antes de tudo, uma tentativa de reconectar o ser humano com o sagrado, de forma autêntica e transformadora. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal Além do Tempo e compartilhe este vídeo com outras pessoas que também gostam de história. Aqui, buscamos sempre trazer temas relevantes, com responsabilidade, clareza e base histórica. Até o próximo vídeo.